1 Samuel, capítulo 25. A morte de Samuel. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. Era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem ele era duro e maligno nas suas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. Então enviou Davi 10 moços e disse-lhes: subi ao Carmelo, na casa de Nabal, e perguntai-lhe, em meu nome, como está. E assim direis àquele próspero: paz seja contigo, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi e falaram a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Nabal recusa ajudar Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e eu daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um tome a sua espada, e cada um tomou a sua espada. E tomou também Davi a sua. E subiram atrás de Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto para saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles. Nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem possa falar. Abigail apazigua Davi. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos passados, e o pôs sobre os jumentos. E disse então aos seus moços: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou nada a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro. E ela encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, mas ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão.
Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Ó, meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. E eu, a tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a sua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu senhor. Porque o meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo, a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos ele mandará para longe, como se fosse atirada por uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu senhor, conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido chefe sobre Israel. Então, meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi, ouvindo isso, disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita és tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não te vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que ela tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz para a tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre e ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que julgou a minha causa de minha afronta recebida da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou, se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças que se seguiam e as pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi a sua mulher. Também tomou Davi a Yanã de Jezreel, e ambas foram as suas mulheres. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Capítulo 26. Davi poupa outra vez a vida de Samuel. E vieram os ifeus a Saul a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Áquila, à entrada de Gesimom? Então Saul levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, para procurar Davi no deserto de Zife.
E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, que está defronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e viu que Saul vinha seguindo-o no deserto. Pois Davi enviou espias e soube que Saul tinha vindo. E Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. Saul estava lá deitado, dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado todo ao redor dele. E dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abissai: Eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra, à sua cabeceira. E Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Ouvindo isso, disse Davi a Abissai: Nenhum dano lhes faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamo-nos. Tomou então, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul e foram-se. E ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que o acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. E Davi, passando do outro lado, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardastes a vosso senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha à sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: É minha voz sim, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor tanto o seu servo? Que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de manjares. Se, porém, são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor. Pois eles me têm expulsado hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei. Volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei. Venha cá um dos teus moços e a leve. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, porém eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que assim como foi a tua vida hoje de tantas estimas aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi,
pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Capítulo 27. Davi entre os filisteus. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul? Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim eu escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. E disse Davi a Aquis: se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da sua terra, para que ali habite. Por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu a Aquis naquele dia a cidade de Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até os dias de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. E subia Davi com os seus homens e atacavam os Gesuritas, os Gerzitas e os Amalequitas, porque antigamente foram estes os moradores da terra que se estende na direção de Sur até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas, vacas, jumentos, camelos e vestes, e voltava para Aquis. E dizendo Aquis: onde atacaste hoje? E Davi respondia: sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jerameleus, e sobre o sul dos Queneus. E Davi não deixava com vida nem a homem nem a mulher para trazê-lo a Gate, dizendo: para que porventura não nos denuncie, dizendo: assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que ele habitou na terra dos filisteus. E Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível, para que o seu povo em Israel, por isso me será por servo para sempre. Capítulo 28. Saul consulta a médium de Endor. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos à peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo o Israel o tinha chorado e sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhação. E Saul se disfarçou, vestiu outras vestes, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por quê? Pois me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive, ó Senhor,
que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas. Que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E ele lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso eu te chamei a ti, para que me faças saber o que eu hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu próximo, que é Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu, por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na tua mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também as palavras da tua serva. Porém, um bocado de pão diante de ti, come, para que tenhas forças, para te pôres a caminho. Porém, ele o recusou e disse: Não comerei. Porém, os seus criados e a mulher o constrangeram. Então, deu ouvidos à sua voz, levantou-se do chão, se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou em matá-lo. E tomou farinha, amassou e cozeu bolos sem fermento, e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois se levantaram e partiram naquela mesma noite.